Continuação do assunto A Cruz de Jesus Cristo. O discípulo é discípulo da cruz. Abre aspas. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Os capítulos 16, 17 e 18 de Mateus contêm as instruções do Senhor ao remanescente judeu a respeito do discipulado. Quando Pedro ouviu que o mestre devia ser insultado e morto em Jerusalém pelos sacerdotes, disse, abre aspas, Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, fecha aspas. Mas Jesus disse que este cuidado de Pedro pelo seu corpo era satânico e insultuoso para si, porque era o resultado de não compreender a vontade e os sentimentos de Deus, mas só os do homem. E então segue-se o versículo 24. O discípulo é chamado para ser como o seu mestre. Capítulo 10, versículo 24. E descobrirá que o discipulado fiel conduz a muito sofrimento. E o pior é que o infligido pelo que tem o nome de Deus na terra, sem o seu poder. Contudo, o discípulo não pode evitar isso nem permanecer no estado de coisas, porque permanecer seria ficar na eternidade naquilo que será em breve julgado na ira de Deus com fogo eterno. O vingador está atrás de si. Ele corre em frente. Ainda que o caminho para a cidade do refúgio seja escabroso, o lugar é seguro logo que ali chegue, porque ali não há vingador nem julgamento, mas paz e segurança. E embora o caminho para a cidade seja árduo, contudo é curto. As pessoas que podem pensar em se tornarem discípulos, bem como os que já são discípulos, deveriam saber que a cruz é a parte no tempo presente do cristão. Em Marcos 8, versículo 34, encontramos o mesmo relato que acabamos de citar, mas aqui acrescenta-se, abre aspas, chamando a multidão com os seus discípulos, fecha aspas. O que nos mostra como ele deseja que aqueles que pensam em se tornar discípulos saibam que é o sofrimento que os espera. Ao menos que um homem veja o que Cristo tem realmente para dar e em face do que ele próprio tem de deixar, faria melhor parar por um momento antes de dizer, serei teu discípulo. Pare e conte o preço. Mas conte também, enquanto assim medita, com os dois lados da questão. Qual será o resultado de continuar onde está, isto é, a ira terrível que cairá sobre este lugar, e como não pode ter o reino e a glória que Cristo dá aos que vêm a si, e então deve certificar-se de que não envereda pelo caminho na sua própria força. Em Lucas 9, 23, a objeção de Pedro aos sofrimentos de Jesus não é mencionada, o que nos mostra que esse não era o único motivo para a observação do Senhor. Que é este o princípio do discipulado, é confirmado outra vez pelas palavras ditas pelo Senhor ao mancebo rico. Vem, toma tua cruz e segue-me. Marcos 10, versículo 21. A natureza da cruz é tal que é difícil e impossível para a natureza ser discípulo. Não posso deixar este ponto sobre a cruz em ligação com o discipulado sem citar aquela passagem em Lucas 14, 27, abre aspas. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo, fecha aspas. O capítulo 14 apresenta-nos a relação das dificuldades que a natureza tem em se tornar um discípulo. O capítulo 15 diz-nos como um homem é pela graça feito discípulo. O capítulo 16, de 1 a 13,
diz-nos o que um discípulo deve ser. E desde o versículo 14 em diante fala das dificuldades em o ser. O esboço do capítulo 14 é o seguinte: nos versículos 7 a 14, o Senhor fala dos princípios em que seu pai fez a festa. Um dos ouvintes admirado disse, abre aspas, que bom será estar lá, fecha aspas. Versículo 15. Jesus responde dizendo, abre aspas, os homens não pensam assim, pois apresentam toda sorte de desculpas, de maneira que nada senão a plenitude da graça e o poder do meu Pai pode encher a casa, fecha aspas. Todas as pessoas respeitáveis rejeitaram o convite, de modo que, primeiro, ele manda convidar a escória da terra, qualquer pessoa que quiser uma ceia, para que venha, e os que vêm simplesmente sobre a alegação de que vão para a casa daquele que quer que a sua casa se encha. Mas mesmo isto não dá resultado, e então ele manda que os forcem a vir, versículos 16 a 24. Então, segue-se o relato à multidão das dificuldades. A fim de ser discípulo, um homem precisa de encontrar amor que possa tornar todo o amor terreno em comparação detestável, versículo 26, que possa habilitá-lo a contar o que a natureza teme como honra, versículo 27. Um homem precisa de considerar isto, pois quem tem em si mesmo recursos para edificar uma torre para Deus, habitar no meio do mundo maligno, versículos de 28 a 30. E uma torre de onde a guerra vai ser conduzida contra o diabo, versículos 31 e 32. A fim de conseguir isto, um homem precisa realmente de conhecer os recursos de Cristo e de atuar e viver sobre eles, e não sobre os seus próprios. Essa mensagem é às vezes mal interpretada por alguns discípulos inexperientes. O indivíduo não é formado só de corpo. Existem 3 lugares em que o inimigo procura estabelecer a personalidade. Primeiro, quer induzir-nos a adquirir personalidade com a nossa própria ação, como base para estarmos diante de Deus. Isto tem por fim desonrar a salvação de Cristo, a salvação que Cristo consumou, porque a graça diz, todo aquele que crê em Jesus é perdoado e aceito por Deus por amor de Cristo, e que bonita forma de renunciar à personalidade, exigindo para ela e para as suas obras o lugar de justificação que Deus tem dado ao seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, procura convencer-nos que devemos tomar a personalidade da nossa energia como poder para lucrar com Cristo. Isto é, desonrar o Espírito Santo e pôr a individualidade em seu lugar. Estranha maneira de renunciar à personalidade, roubando o Espírito Santo a fim de prestar honra à personalidade. E em terceiro, procura induzir-nos a tomar a personalidade com o fim da salvação, pois, visto que estamos salvos, todo o objetivo de Deus está cumprido, isto é, desonrar o Pai, porque Ele salva-nos não por qualquer outra razão, mas para que Cristo possa ser desonrado e ter um povo obediente no mundo. Que quer dizer, então, renuncie-se a si mesmo. A personalidade é negada somente por todo aquele que reconhece que em si tudo é mal e que dele próprio é um fracasso. A mim, pobre e perdido pecador, Deus deu-me Cristo para minha justificação e minha justiça, e deu-me o Espírito Santo para meu protetor. Ora bem, o Espírito Santo guiar-me-á pela fé em Cristo, usando os seus recursos e fazendo-me viver desta forma para Deus. E pela sua graça eu não mais agradarei a minha personalidade, mas somente a Deus.
e ao meu próximo para sua edificação. Jesus sabia que Jerusalém havia de o entregar aos gentios para ser crucificado e falou disso aos discípulos. Abre aspas. Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem. Fecha aspas, Mateus 20, versículo 18 e 19. Jesus foi-lhes entregue para este fim, e eles crucificaram-no, e o bendito Senhor anteviu tudo isso, mas não desviou seu rosto dos que cuspiam nele, nem a sua face dos que o esbofeteavam. Esse lugar tão favorecido com privilégios religiosos tinha sua própria maneira de ver, e se o desígnio de Deus não se lhe sujeitava, assassinava e crucificava os seus mensageiros. Pondo em resumo o estado de Jerusalém e a parte que os discípulos tinham nela, o Senhor disse, abre aspas, portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios, e a uns deles matareis e crucificareis. Fecha aspas, Mateus 23, 34. Quer dizer, haviam de se exceder, tanto que haviam de empregar as crueldades dos gentios contra os servos de Deus. E isto é dito de Jerusalém.